Good evening, everyone. Tonight, Unidade holds the web conference entitled Leitura e Vocabulário, que palavras considerar na aula de leitura em inglês? With Professor Bruno de Azevedo from Instituto Federal de Santa Catarina. This web conference is a component part of the course plan for the discipline Fundamentos e Práticas do Ensino da Língua Inglesa, being taught this semester to Unidave's Letras course, Ituporanga, Santa Catarina. The topic to be presented by Professor Bruno was discussed during the semester, and today we are going to have this opportunity to deepen our knowledge on it, because Bruno is this master in talking about how to teach vocabulary, what to teach, and these strategies that we have to be using with our students so as they can acquire, so as they can learn better. And I have to say that we are delighted to have students from Instituto Federal de Santa Catarina, FURB Blumenau, Universidade do Estado da Bahia, from the Universidade de Brighton. Also, we are having here Professor Mayara, if I'm not mistaken, from IFSC, and our dearest friend, Professor Davi Alves Oliveira, from Universidade do Estado da Bahia as well. Davi é o nosso colega que o Bruno mencionou na nossa conversa informal, que trabalha conosco no nosso núcleo de estudos em leitura na UFSC. E o Davi lida com os nossos cálculos estatísticos, trabalha com essa plataforma maravilhosa que ele está desenvolvendo para que a gente possa lidar com pesquisa quantitativa na área de estudos da linguagem. So, for you that are coming with us this night, thank you very much for joining this group of the Letras course Ituporanga. Just for organizational purposes, we will have the lecture, yes, by Professor Bruno, lasting approximately 30 to 45 minutes, Bruno, or, well, the floor is all yours tonight. And after that, we are going to have this mediation for questions and comments that you can post there in the chat, yeah? If one prefers to open his or her mic, you can also, you won't be that formal here. Yeah, sometimes it's nice to hear someone's voice, to, there's this thing of feeling in one's voice, and it's nice to see people from different places, yeah? And now I would like to invite my dearest colleague and the person who inspired me to go to UFSC and start my master's, Professor Alice Henke, who is the coordinator of our course. Alice is going to introduce our lecturer. So Alice, now it's up to you, and then we are going to have Professor Bruno. Thank you. Muito obrigada, professor Sidney. Professor Bruno, eu gostaria de agradecer em nome da nossa instituição a sua presença aqui essa noite, que tem sido, assim, tenho certeza que será extremamente enriquecedora, e essas experiências, elas são maravilhosas, que o professor Sidney tem organizado, tanto para os alunos quanto para os professores que participam, que assistem depois, enfim, para a gente iniciar, então, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui essa noite. O professor Bruno, ele é mestre, e ele é professor do Instituto Federal de Santa Catarina, doutorando em inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e ele é membro do Núcleo de Estudos em Leitura da UFSC, o NEL. Ele é professor de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de São Lourenço do Oeste. Doutorando em andamento no programa de pós-graduação em inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, integra o Núcleo de Estudos em Leitura e está investigando no momento o processamento da leitura em ambiente multitarefas, como ele mesmo já explicou para a gente no início. Muito obrigada, então, a presença de todos, e, professor Bruno, fique à vontade, e uma boa noite a todo mundo. Thank you for Sidney for the invitation. Thank you, Alice, as well. So, good evening, everyone. I'm going to start my presentation, okay? The title, as you can see, reading and vocabulary, which words to consider in a reading class in English, okay? Before we start, I'm going to formally present myself. As you can see, my name is Bruno de Azevedo. I'm a professor at Instituto Federal de Santa Catarina.
You can find me at this email address. Some people like social networks, so you can find me also on Instagram, okay? If you have any other questions, you can ask me, okay? So for my presentation tonight, I'm going to use basically 2 texts that are published, and I'm gonna make these slides available to you. I'm gonna send them to Sydney. You can find the link to these 2 articles. These articles, they are 2 pieces of work that they resulted from my master's thesis, ok? Então, eles são resultado da minha dissertação de mestrado. São 2 artigos e eu me baseei neles 2 na minha dissertação para fazer essa apresentação de hoje. I believe that in the articles, the ideas are better organized, okay? They are well suited, they are better for English teachers, because when I wrote them, I thought about the English teacher, because one thing that I have in my mind, one of the reasons that I do research, because I don't like to do things that are not connected from the classroom, from the reality of the teacher, the student. So when I wrote them, I thought about this professor pesquisador, que é esse professor, né, que busca entender melhor a sua prática, né, que busca esse aperfeiçoamento, que busca na ciência os seus embasamentos para suas atitudes. Então, eu quero começar falando para vocês que a minha fala de hoje não é uma receita de bolo, tá? Eu não acredito que a formação de professores seja uma receita de bolo. Eu não acredito que a sala de aula seja um momento que eu chegue para vocês e diga, ok, para você dar uma aula de inglês com sucesso, você vai fazer isso. Porque isso é um trabalho, né, não é assim que eu vejo o ensino de línguas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que a ciência, o que os estudos da nossa área de linguística aplicada mostra e o que a gente pode utilizar deles para a nossa sala de aula, ok? So, I'll start asking you the question. Which words should I consider when teaching reading in English as an additional language, okay? This is a question that many teachers have. Many teachers don't know which words to, and this is a question that I had when I started as an English teacher. Because when I started, I used to teach at schools, mostly in high school, ensino médio. And then I was preparing my reading lessons, and then I said, okay, I don't know which words my students will know or will not know. Which words should I teach? And then I was always like this meme, like Nazaré. Eu tava sempre que nem a Nazaré. Meu Deus, e agora? Quais palavras eu tenho que ensinar? Eu vou ensinar todas as palavras? Eu vou ensinar quais? Que critério que eu tenho que ter? E eu não tinha um critério, eu ia no achismo, entendeu? O que é totalmente ok quando você não tem uma noção empírica, uma noção do que a ciência te orienta para fazer isso. Mas aí no mestrado eu fui tentar investigar isso para poder responder a minha pergunta e poder ajudar outros colegas professores, tá? So, in order for me to answer these questions, I need to talk about 3 aspects that are very important. First, the reading comprehension process. I need to talk about the reading comprehension. What vocabulary to consider when teaching reading. And remember, I'm talking here, guys, about teaching reading comprehension. I'm not talking about teaching speaking or teaching listening comprehension, although listening comprehension might be similar, some aspects, okay? Some things that I'm going to say, you can transfer to speaking, listening, but I would recommend that if you really need to check the specificities of each of the abilities, that you go and study more about it, okay? My specialty is reading, okay? So this is where I am. And I'm going to bring you an example of a vocabulary activity, okay? So first, I'll talk about the reading comprehension process. And as you are Sydney's students, most of you probably know Yekhovich and Yekhovich's reading comprehension model. Esse modelo de compreensão leitora, né? Que bem basicamente, reading comprehension entails conceptual knowledge and procedural knowledge. Aquele conhecimento declarativo, aquele que é um conhecimento verbalizável, que é o conhecimento das letras, fonemas, morfemas, palavras, ideias.
é todo aquele conhecimento que a gente pode falar sobre ele. Eu sempre gosto de usar um exemplo bem simplista, mas é legal, que é o exemplo do dirigir, né? Quando a gente está na autoescola, a gente está aprendendo a dirigir, e a gente sempre tem um conhecimento declarativo, a gente verbaliza ele. Ok, para eu dar a partida no carro, eu tenho que... né? Aí você começa verbalizando o passo a passo do que você tem que fazer. Vai chegar um momento que esse processo vai se automatizar e vai se tornar conhecimento procedural knowledge. Lembrando, não vou entrar nesse mérito, nem todo conhecimento declarativo vira procedural, nem todo procedural vira... E assim, é muito dinâmico esse processo, tá? Então, por exemplo, eu posso saber dirigir, eu posso conseguir verbalizar sobre o processo de dirigir, mas eu posso esquecer uma parte disso, sabe? Mas basicamente é isso, tá? Não vou entrar muito nessas especificidades com vocês. Então, o procedural knowledge é o conhecimento de como fazer, aquilo que está automatizado. In reading comprehension entails a lot of this automatized knowledge, okay? Which derives the component processes, que desce para os processos componente aqui, que nós temos decoding, literal comprehension, inferential comprehension, and comprehension monitoring. Então, no decoding, na decodificação, né, aquele processo mais baixo nível, é aquele momento que a gente olha para uma palavra, imagine que seu estudante ou você olha para uma palavra e reconhece aquilo como uma palavra. É aquela coisa que acontece em milissegundos. Então, se você olhou para decoding e entendeu isso como viu que isso é uma escrita, uma palavra, aconteceu o processo de decoding. Você matched, ligou aquilo que você sabe com algum conhecimento que você tem na sua memória, tá? Essa ligação que você fez, quando você acessa o significado dessas palavras, daí você já tem um acesso lexical. O que é o acesso lexical? Esse lexical access. É o momento que a gente vai acessar as palavras na nossa mente. E tem alguns autores que chamam de dicionário mental. Mas dicionário, eu não sei se é uma metáfora legal, porque as palavras na nossa mente não estão organizadas como um dicionário, em A, B, C, D, E, F, G. As palavras, elas são organizadas de forma muito dinâmica no léxico mental das pessoas, né? Então, e aí quando há esse acesso lexical, que é, ok, essa palavra decoding, eu sei que é decodificação. Houve o acesso lexical. Gente, knowing vocabulary is at the lower levels of comprehension. Ou seja, você saber vocabulário são os níveis mais baixos para compreensão. O que significa que é um nível mais baixo? Ah, Bruno, quer dizer que é um nível não importante? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que é um nível mais elementar da compreensão. Por que mais elementar? Porque é a partir desse que você vai para níveis mais sofisticados. Então, por exemplo, para que haja a compreensão inferencial, para que você faça inferências, como assim? Integrar partes do texto, reduzir o texto para a ideia principal, relacionar o texto com outros textos que você já leu, lembrar que isso que o Bruno está falando, o Cid já falou em outra aula. Para você fazer isso, você tem que ter passado pelos processos de baixo nível. Você tem que ter automatizado esses processos. Por quê, gente? Porque senão você consome muito recurso de memória de trabalho com níveis mais baixos que não tem, é como se não tivesse espaço. E lembre que não é um espaço físico, né? Mas é como se não tivessem recursos cognitivos para a gente poder fazer isso. Então, por isso que o conhecimento de vocabulário, ele é imprescindível para que a leitura seja fluente, para que o leitor, a leitora, consiga refletir sobre o texto, consiga relacionar esse texto com outros textos já lidos, para que essa pessoa consiga ser estratégico. Por exemplo, eu vou usar tal estratégia aqui na leitura do meu texto. Não deu certo a estratégia, eu vou usar outra, sabe? Para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter passado dos níveis mais elementares, dos níveis os níveis baixos. Porque senão ela fica tão sobrecarregada que ela não vai para os outros níveis. Nossa, Bruno, que complexo. Gente, vou tentar resumir isso no que isso reflete para a nossa sala de aula. Imagine ter um estudante que não conhece o vocabulário. O teu estudante que não conheceu o vocabulário, ele ou ela, não vai conseguir tirar o maior proveito da leitura. Né? Então, esses níveis mais baixos, the lower level reading comprehension process, they are essential for beginner readers to go further from being beginners. So that they can read fluently.
okay? And this happens not only in English, it happens also in Portuguese, okay? So we need to leave the decoding, the literal comprehension level and go a step further. This is why the lower levels, they are so important. They are important, they are essential, okay? And another thing that I have to say to you is that there's a very interesting relationship here. The more you read, the more vocabulary you acquire. And the more vocabulary you acquire, the better you read. Because you have resources, recursos cognitivos, to deal, to elaborate, to... I'll give you an example. Eu estava relendo um texto hoje, à tarde, que é um texto que eu li já várias vezes ao longo do mestrado, mas eu não tinha lido ele nos últimos 2 anos. E aí eu fui reler, eu fui ver como a minha leitura estava diferente, como eu já fiz uma leitura mais... como é que eu posso dizer isso? Uma leitura mais profunda daquele texto, porque eu já tinha passado daqueles níveis mais elementares dele. Não estou dizendo que agora eu sou fera, que eu sou o melhor. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a gente vai melhorando enquanto leitores, enquanto leitoras. Então, e a gente nota isso, por isso que, né, e nessas épocas que a gente vive, de imediatismo, de áudio acelerado no WhatsApp, a gente não quer mais passar pelos processos mais elementares, a gente quer ir lá para o final, a gente quer pular etapas, sabe? E acho que enquanto professores a gente tem que saber, não se pula etapas, entendeu? Não estou falando que você tem que privar o teu estudante de conhecimento, não é isso, mas você não pula etapas, você respeita as etapas porque elas são importantes para aquisição de conhecimento. Então isso é uma coisa bem desafiadora para a gente enquanto trabalhadores da educação, certo? Okay, I'll move on to the second question. What vocabulary to consider when teaching reading, which is the topic of my talk tonight. So here we have a lot of things to consider, okay? So in a reading lesson, so you teachers, when you're preparing your reading lesson, okay, you should consider a provision of marginal glosses. What is that? Aquele glossário que vai junto com o texto. You can suggest that your students use the dictionary. You can teach high-frequency words, as palavras mais frequentes da língua. You can teach false cognates. You can teach words that are related to the main idea. You can provide a number of encounters with the words. You can present the words pre- and post-reading. And you can promote a deep level of processing. And don't worry, I'm going to explain each one individually so you can understand what I'm talking about. So, the first one in glossing and dictionary use. So, as you can see here at the top of my diagram here, you have the dictionary use and the glossary use, okay? Imagine that you have a text for your student, okay? What is the goal? What is the objective of that task? Oh, that the students have to read for the main idea. Let's suppose this is your objective, okay? So the goal is to finish the text and establish the main idea, okay? When you suggest that your students use a dictionary or use a glossary, your goal is not to work vocabulary in an isolated manner. Your goal is to read and get the main idea. Ou seja, teu objetivo com isso é uma atividade comunicativa. Teu objetivo é comunicativo, que o teu estudante tire a ideia principal do texto. Não que o estudante trabalhe com fill in the blanks, com word pairs. Existe trabalho isolado com vocabulário. Ele também é válido, não estou dizendo que não é válido, tá? Mas aqui eu estou dizendo que o uso do dicionário e o glossário, eles vêm como uma subtarefa. Vou dar um exemplo melhor para vocês. Todo mundo conhece algum caso de alguém que aprendeu inglês vendo série, jogando videogame. Imaginem que, por exemplo, uma pessoa que... eu vou usar o exemplo da série, que eu tenho um caso na minha família. O videogame não tem experiência, então não vou nem me arriscar a falar. Então, por exemplo, a minha irmã aprendeu assistindo Friends, né? O objetivo dela era se entreter com Friends, não era
aprender inglês. E ela aprendeu como um subproduto, certo? Então, o foco ali era a communication, was to understand the series, okay? So this is where the dictionary and glossary, they go. They are not the main dish. They are just a sub-product, okay? Imagine the situation that you provide your students with the text and you do not tell them to use a dictionary or use a glossary. How do you expect that your students deal with those words? Ah, não, mas às vezes a gente pega pelo contexto. Sim, gente. Tem autores falando e tem pesquisa dizendo que uma parte das palavras que a gente nota, noticing, that we notice, que a gente nota no input, nesse insumo que é, né, a leitura ou uma série, sei lá, que algumas palavras que você nota como desconhecidas, que esse fato de você notar vai te levar ao aprendizado. Pode levar ou pode não levar, entendeu? É muito arbitrário isso, é muito individual isso. Então, eu sou o defensor que esse tipo de aquisição lexical, elas têm o seu espaço, talvez não na sala de aula. Mas também a sala de aula sozinha não dá conta de todo o vocabulário de uma língua. Então, a gente precisa de integrar isso daí, precisa de momentos de instrução, que é o nosso papel enquanto professor, enquanto profissionais, trabalhadores da educação, e nós temos também o papel do uso do, né, e aí se o estudante vai ver série, vai jogar videogame, vai aprender lá, ótimo, certo? Mas aí não é mais o nosso papel, né? Então é legal a gente pensar que o uso do dicionário e o glossário ele é muito importante, tá? Sugerir que o estudante procure que utilize o dicionário ou o glossário que esteja presente no texto. Hoje em dia já tem glossários, dependendo do texto, se é um texto digital, já tem glossário junto. Mas vários estudos mostram que a aquisição lexical ela é maior com o uso do dicionário ou o glossário. Tem estudo comparando os dois, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Se vocês quiserem, depois posso passar algumas referências, enfim, mas tem vários estudos mostrando o que eu estou advogando aqui, o que eu estou dizendo. Que é importante a gente ter momentos de usar dicionário. Não só dicionário, não só glossário, para não enfadonhar o estudante. Mas um mix, certo? E há um mix para isolated vocabulary work. You can also have this focus on the forms, this isolated work with vocabulary. It's okay, all right? It's not a one side, porque no campo do ensino, eu fico, tenho uma ressalva com isso às vezes. Às vezes tem um tudo ou nada, né? Tem uns que falam que não, que só pode utilizar atividades comunicativas. Não, tem que só fazer comunicativas. Aí vem um outro grupo que fala, não, é só trabalho isolado com vocabulário. É só isso que dá certo, assim. E aí vira essa receita de bolo para ensino, sabe? Que eu acho perigosíssima, uma receita de bolo pronta. Eu acho que a gente tem que ter embasamento nas nossas escolhas. Mas, às vezes, mesmo embasamento não vai se aplicar para aquela nossa população. Então, assim, quanto mais a gente sabe, às vezes, enquanto docentes, mais angustiante acaba sendo. Eu já, em momento de desabafo, e já em vários momentos, assim, da minha prática, eu pensei, e agora? O que eu faço? Porque você sabe que, se você fizer assim, pode ser assado, sabe? Então, a gente fica um pouco inseguro, às vezes, sobre... Mas aí é que é o experimento de você ir para a sala de aula e fazer as escolhas. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, entendeu? Mas você tem que ter a paz no seu coração que você está fazendo escolhas informadas. Que você não tirou isso de vozes da minha cabeça, né? Não é coisa que você acha que é assim, né? A gente tem que ter informação, né? Até porque a área de linguística é uma área que sofre ataques, né? As áreas das humanas em si, que não é ciência, que é ciência mole. Não, a gente não é uma ciência mole, a gente, né? As nossas escolhas são embasadas, enfim. Estou me empolgando aqui. Vamos para a segunda parte. High frequency words. O que são high frequency words? They are the words that they are mostly in the language, okay? They are the words that most appear in the languages, okay? Why are high frequency words important? Because they help us building a large sight vocabulary. And what is a sight vocabulary, guys?
it's a vocabulary that you look, you read, and you recognize. Okay, I know this is a word. Sometimes it happens. Eu já vi essa palavra em algum lugar. This is your sight vocabulary. If you know this is your sight vocabulary. In Ghanai's model here that I showed you, the sight vocabulary goes in matching, guys. This is a very low level, okay? So the high frequency words, they help the students build this sight vocabulary, okay? And another thing that is important, learning the 2,000 most frequent words provides text coverage. E o que é cobertura textual, gente? Quer dizer que as 2.000 palavras mais frequentes da língua, elas cobrem os textos. O que significa isso? Que elas estão mais frequentemente nos textos. Ou seja, então, é válido você ensinar palavras de alta frequência para os estudantes. Por quê? Porque elas aparecem mais vezes. E isso quer dizer que o estudante vai sabendo as palavras mais frequentes. Uma vez que ele souber tanta palavra frequente, esse estudante vai poder lidar com as não frequentes, entendeu? Vai poder usar, vai poder ser estratégico, vai poder usar dicionário, porque ele já sabe as palavras mais frequentes da língua, tá? And these 2,000 most frequent words, they almost 80% of the running words in the text are high frequency words, ok? Eu coloquei um link para vocês do site do Nation, desse pesquisador, Paul Nation. Ele utilizou corpus, tá? E ele organizou listas de vocabulário por frequência. Então, as 1.000 mais frequentes, as 2.000, as 3.000, as 4.000, até 10.000, tá? As 2.000 mais frequentes da língua são, a primeira e a segunda são as mais, né, as que dão cobertura textual. Bruno, então quer dizer que eu tenho que pegar essa lista e dar para meus alunos estudar? Não, você não vai dar uma lista do vocabulário para o seu aluno estudar. Isso é totalmente contraprodutivo. Mas você pode, às vezes, não sei que palavra ensinar. Dá uma consultada nessa lista. Eu deixei o link para vocês aqui, tá? Dá uma consultada. Será que essa palavra vale a pena ensinar? Será que não vale? Sabe? Será que é uma palavra comum na língua? É uma palavra muito incomum, certo? Eu lembro que uma vez a professora Leida falou uma coisa bem legal, que eu nunca tinha pensado sobre. Eu lembro que quando eu era professor de ensino médio, assim, eu queria ensinar um monte de palavras para meus alunos e queria que eles focassem naquilo que eles não sabiam. E aí um dia eu ouvi a Leida falando assim, que por que você não faz o seu estudante focar nas palavras que ele sabe? Isso é bem interessante, porque se a gente pensar, isso dá um aspecto motivacional no estudante, né? Olha só quanto eu sei, né? Em vez de eu focar no quanto eu não sei. Mas a gente sempre tende para o lado negativo, né? Enfim, é uma ideia aí. So the link to the words are here, okay? The other words we should teach is the false cognates. Why, guys? False cognates are the words that they are similar in the way that they are written, in the way that they are pronounced, but they have a different meaning, okay? That's why they are false cognates, okay? Why should we teach the false cognates? The first reason is that, okay, if I see that one word is similar to Portuguese, I will automatically access the word meaning in Portuguese. It is what Carol says here. Words of the L2 which look or sound like L1 words will automatically activate the lexical entries of those words, certo? Eu lembro de uma aula, uma vez, da professora Maílce, que a gente estudou acesso lexical, esse acesso das palavras na mente. E aí eu lembro de um diagrama, de um texto que eu li, que mostrava como era o acesso lexical das palavras. E aí, quando a gente é estudante no início, assim, o nosso acesso lexical, eu podia ter trazido, agora isso é que só me ocorreu agora que eu lembrei desse texto. O acesso lexical, ele vai da nossa L1, né, direto para... Quando ele, né, você vê na L2, ele vai direto para L1. Ele não vai para o significado, entendeu? Imagine que tem 3 balões, um é significado, um é a tua L1. Ele sai da L2 e ele vai não para o significado, ele vai para L1. E aí você vai utilizar L1 para buscar... Por isso que os estudantes traduzem tanto, tá?
Não quer dizer que a tradução deve ser abandonada. Não, ela é um recurso muito utilizado. Conforme você vai avançando nos níveis de estudo, você vai abandonando ela, é um processo natural. Claro que se você ficar escorado na tradução, você, né, é que nem andar de bicicleta com rodinha. Se você uma hora não tirar a rodinha, você vai ficar a vida inteira com rodinha. Uma hora você tem que abandonar ela, né? So it's normal that students see those words that are false cognates and like push. Eu até hoje, gente, eu tenho que parar e pensar que push é empurra, tá? É automático para mim. Tá muito forte isso. So it is very productive to teach these words to students. Why? Because once the students know the false cognates, they will be able to deal with the cognates. They will feel more secure. Porque tem aquele medo sempre, né? Porque espanhol tem muito mais falso cognato, né? A gente tem um medo de que tudo seja... que vê uma palavra que é parecida, que é a transparent word, ai meu Deus, é um falso cognato. E não, tem muito mais cognato na língua inglesa do que falso cognato em relação ao português, tá? Well, then we move to the words related to the main idea of the text. And this is very delicate topic. Because the main idea is something that the reader constructs in the mind. It is not something that we say, oh, the main idea is in the first sentence. Well, it might be, it might not be. But the main idea is something the reader constructs in the mind. We can help getting some tips, but it's very hard, okay, to construct the main idea. It's very arbitrary, okay? So there are three strategies that Kinch and Van Dyck they use for the creation of main idea in a text. First, you delete the ideas that are not relevant to the main idea. Then you generalize these ideas, and then you construct the top sentence, which expresses the main idea. E aí eu vou usar um exemplo de um curso que eu fiz com o Sidney em 2016. Eu ainda tinha cabelos aqui nessa região, né? Quando eu fiz esse curso com ele, já faz 84 anos, mas eu fiz um curso no CPEX com ele. E aí eu fui lá nos slides, porque eu guardo tudo, né? Eu sou bem aqueles... Em vez de ser aquelas pessoas que acumulam coisa numa casa, eu acumulo coisa no Google Drive. Então eu fui lá e catei esses slides do Sidney e roubei o texto dele, porque ele é fantástico para explicar como a gente reduz um texto para ideias principais, tá? So here it says... in a beautiful Friday morning, the nutritionist decided to do something she was planning for ages. She woke up early, took a cold shower, had a hot cup of coffee, put on comfortable clothes, and went to the local fair to buy her favorite fruits and vegetables. So let's apply this deletion, generalization, and construction here, okay? So you can see that the nutritionist went to the fair to buy fruits. You can see that we deleted all the information that are details, that they are information that they might be important, but for the main idea, for the writing of the main idea, can you delete them? Will it make sense? Then you generalize. For example, here you say, to buy fruits and vegetables, to buy fruits, ok? Eu não sei por que vegetables foi eliminado, mas enfim. And then you construct one sentence that expresses the main idea. The nutritionist went to the fair to buy fruits and vegetables. That's it, okay? Pretty simple. So this is something that we can do. For example, you as a teacher, you read the text, then you think about the main idea. Okay, the main idea is this. Which words do I think will help my students get to the main idea? Can I delete these words? Are these words irrelevant? Okay, so you can do this, right? It is one idea that I'm suggesting to you, okay? Okay, this is interesting. How many times should we see a word to learn it, okay? This answers the first question. Provide a number of encounters with the words, right? So researcher says that a student must see the word from 6 to more than 20 times to retain some kind of word knowledge. Então é isso, gente. Para a gente memorizar uma palavra, a gente tem que ver ela de 6 a mais de 20.
Mas, às vezes, e você vê só uma vez e aquilo é marcante para você. Uma situação que foi muito... Eu lembro que, por exemplo, teve momentos que eu vi uma palavra uma vez e que foi suficiente para mim. Então, a não ser que seja muito marcante, mas o ideal é que, né, que você vá vendo. E aí, na minha dissertação que eu analisei livro didático, eu olhava justamente se as palavras se repetiam, para dar esses de 6 a 20 encontros para os estudantes, sabe? Se o material era construído para isso, porque é difícil nós, enquanto professores, na loucura da sala de aula e 1000 demandas que temos, ter que ficar contando o número de palavras. Então, eu olhei esse livro didático que fazia isso, né? So it's very important that these words have this from 6 to more than 20. And here the author said, to retain some kind of word knowledge. And then I ask you, what does it mean to know a word? Tá, mas o que significa saber uma palavra? Porque saber uma palavra pode ser que eu sei porque eu vi ela uma vez, pode ser que eu sei usar em um contexto, pode ser que eu sei usar em 10 contextos, entendeu? So, Richards says that knowing a word means knowing how often it occurs, the company it keeps, ou seja, se vai para a posição, se não vai, its appropriateness in different situations, its syntactic behavior, its underlying forms and derivations, word associations, and semantic features. So knowing a word is something very complex, okay? So this is why the more times you see the word in different contexts, the more you will know about this word, okay? This is why I tell you that it's very important that we present the words before and after reading. What does that mean? You can do a vocabulary activity as a pre-reading activity, as a warm-up activity, right? You can, there is one that I like very much. I give students like 10 words, and then I say, okay, these words, okay, do you know these words? No. So look up the words you don't know. Okay. Now you're going to try to guess what the text will be about based on these words. These words that I gave you, they are in the text that you're going to read. Now you're going to guess. And then the students, they start working with this word. They start engaging with these words. And then they go to the text with some expectation. Sometimes these expectations, they are confirmed. Sometimes they are rejected. Okay, it's okay. And also when you give students work to do with the word after. You're going to do a project now. You're going to do an oral presentation. You must use these words. You can do that as a teacher because you force your students to be using those words. Okay? So these words, they are not just thrown. São jogadas lá e vistas só uma vez. So the more you have opportunities to do that, the better. Okay? And the last one, promote a deep level of processing. This has to do with Hosting and Laufer's claim that words that are processed, and processed, I'm talking about the mind, okay? With higher involvement load will be retained better than words that are processed with lower involvement load. Ou seja, quanto mais envolvido o estudante estiver com as palavras, mais fácil tem de lembrar elas. E aí, esses autores criaram esse construto que é o Task-Induced Involvement Load. They organized reading in vocabulary activities so that they are more elaborate processing so that students can learn these words. And why am I talking so much about learning words? You're not talking about reading, Bruno. I'm talking about two things that are the same thing. Because the more words you know, the better you read. The better you read, the more words you will learn. Okay, so it's like this process. They are not different things. They are the same thing, okay? They are connected, right? So I'm going to explain to you. So for example, in number 1, you have a task, uma tarefa, reading and comprehension questions. Então imagine que você tem reading and comprehension questions. O que as palavras que foram dadas, elas estão glosed in the text, but they are irrelevant to the text, to the task. Ou seja,
As palavras, elas estão num glossário, mas elas não são relevantes para a tarefa de reading comprehension. Aí no involvement load desses autores, que é o need, o search e o evaluation, nós temos 3 menos aqui, né, gente? O que quer dizer isso? Need. Is the word meaning necessary? Não é necessário porque elas são irrelevantes para a tarefa. Search. Não é necessário porque elas já estão dadas como um glossário, você não tem que procurá-las, né? E o evaluation. Você não precisa analisar elas no contexto, elas já têm o contexto do texto. Então, esse tipo de atividade, ele é um envolvimento bem baixo. Então, não é uma palavra, não é um tipo de atividade que vai fazer não vai ser muito interessante para aquisição de vocabulário, tá? É isso que os autores aqui falam. Aí, por exemplo, vamos ver o 2. Reading and comprehension questions. Ok, they are glossed in the text and relevant to the tasks. Ok, agora já mudou aqui. Essas palavras que estão no glossário já são relevantes para as comprehension questions. Então, need. Ok, plus because I'm gonna need these words. No search, because they're words, they are glossed. No evaluation, okay, because I don't have to evaluate the context. The context is already given, right? Reading and comprehension questions, not glossed, but relevant to the text. Okay, here it changes. The need, you have a plus, because I'm going to need these words to the text. I'm gonna have to need to look for them, because they are not given, they are not glossed. And the evaluation, it depends on word and context, okay? Let's take a look at number 6. Writing a composition. Well, imagine that you gave a vocabulary activity that after your students read, you're gonna ask them to write a composition or write a paragraph using those words. The concepts are selected by the teacher and provided in that one. The L2 learner, writer, must look up the L2 form. So you will need those words. You will have to look for them. And you will have to evaluate a lot. So you have 2 pluses here. So you see that the more elaborate the activities, the more involvement load. Então, quanto mais elaborada a atividade, maior envolvimento do estudante. Vejam aqui, ó, em writing a composition. The concepts are selected and looked up by the learner. Aqui o estudante tem que procurar os conceitos das palavras, ó. The two pluses here in need, 1 in search, 2 pluses in evaluation. Okay? So depending on the type of task, you will have your students more involved. Ai, Bruno, quer dizer que toda vez que você vai montar uma atividade, você vem e olha nessa tabela? Óbvio que não, né, gente? Seria irreal pro dia a dia do professor fazer tudo isso. Mas eu sei que quanto mais complexa a tarefa para o meu estudante, mais envolvido ele vai estar, entendeu? Então eu tento tirar, assim, um gist disso daí. Claro que se eu quiser fazer uma aula bem bonitinha, né, uma aula que vai ser avaliada, enfim, uma aula para um concurso público, digamos assim, né, você vai ter mais cuidado, né, mas a aula do concurso público não é uma aula se dá no dia a dia, sinto informar isso. Spoiler da vida, porque no dia a dia você tem muitas demandas, você não consegue fazer uma aula que você faria para o momento avaliativo ou momento de um estágio, por exemplo, certo? And to end my presentation, I'm going to give you an example. I put here examples, mas aí como eu vi que eu já tinha trazido bastante parte teórica, que eu acho que é importante, da teoria que aí vocês vão aplicar na prática, entendeu? Eu não gosto de dar receita de bolo, não é esse o meu papel, né? Acho que a gente se limita muito quando a gente dá receita de bolo. Eu prefiro deixar que vocês descubram o bolo por si sós, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu avaliei. Ele tá nesse artigo aqui, tá? Então, isso era uma atividade, e aqui vocês têm aqui, ó, era uma atividade de vocabulário, tá? Aqui dizia assim, ó, essa não é a parte do texto, é a pre-reading activity, ok? So, read the gardening chart for San Francisco. Try to understand the bold-faced words without looking them up in the dictionary. So, see, here, the authors did not want the students to use the dictionary. They wanted the students to infer the word meanings using the context, which is interesting because you have a lot of context here,
you have a lot of clues that will help the students, okay? The target words are these ones, okay? Which of these target words are the frequent words? Peak, ripe, fresh, with, and produce. So you see that we have a lot of words. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 out of 11 words that are frequent. This is very interesting. Okay, we have a lot of frequent words here. Okay. Then the number of encounters of these words. Insects, I found this 9 times in the book. Chemicals, 40 times. Concerned about, 9 times. Old-fashioned, 6. Weeds, 5. Pig, 15 words times. Ripe, 15. Worth it, 7. Cancer, 8. Produce, 86. And fresh, 18. Okay, so you see that here the number of possibilities that students will see these words. Imagine if the student does all the lessons, the word produce, they will see 86 times. Okay, on the other hand, the word weeds, the students will see only 5 times, and the word weeds is a frequent word. Okay, so then here the main idea. Okay, I'm gonna read this for you, okay, guys, because it's a very elaborate idea. This is in the article that I cite here. So the main idea of the text of this unit consists of Mr. Green explaining the reasons why organic products might be more expensive than regular products. In this case, it seems that the word chemicals is essential for the learner to comprehend the higher cost of organic products. So you see that the word, the word chemicals, which appears 40 times, it's very important, okay, for the main idea. In addition to that, from the 11 words, 9 of them are relevant. For instance, in the first paragraph, the word produce is essential since regular produce looks nicer due to the use of chemicals to kill insects and weeds, according to the text. The same can be noted for the second paragraph, where the words chemicals, insects, and weeds are relevant to express the fact that regular produce looks nicer due to the use of chemicals to kill insects and weeds. In the third paragraph, the word ripe conveys the essential idea of the paragraph, which is the fact that the farmers use chemicals to make fruits and vegetables ripe, allowing them to be available for all year long. In the paragraph 4, cancer, an identical cognate, conveys the negative aspect of consuming chemicals. For example, too many farming chemicals can cause cancer. In paragraph 5, old-fashioned is used to explain what organic produce is. That is, the fact that chemicals can be bad for nature as well, leading farmers to produce in the old-fashioned way, organic produce. In paragraph 6, the word fresh is used to explain that organic produce might be more expensive because it needs to be fresh at all times. Last, in paragraph 7, worth it is relevant for it explains that the reader has to decide whether organic produce is worth or not. So you see that, of course, we don't do that in our daily lives as a teacher, but you reduce the text as the main idea and then you say, okay, this word is essential. O que eu fiz nesse artigo é justamente mostrar que aí eu posso pensar que o professor vai, de alguma forma, ter uma reflexão assim na sua prática, sabe? Por isso que eu fiz questão de ler para vocês. And the last aspect, the depth of processing. This word, it goes in the number 2. Reading and comprehension questions, they are glossed in the text and relevant to the text. So, there's a moderate need, no search, and no evaluation. In the end, I didn't say that, oh, this was a good vocabulary activity. But in my mind, because I could not say that, but in my mind, I was thinking, well, this is a good vocabulary activity because we have words that are frequent. We have a lot of encounters with these words.
these words, they are related to the main idea. And well, they have somehow a depth of processing here, ok? A análise de mais atividades, se vocês ficarem curiosos, está nesse artigo, né? Se alguém quiser ler. Ele está em inglês, esse, tá? But it's very interesting if you're interested in the topic, okay? And then, as I said, do I have to do that in all my English lessons? No, guys, you don't have to do all those steps. You have to have an idea of what to consider in your class. So what you should consider in your class, you should consider high frequent words. You should provide a number of encounters with the words. You should teach these words before reading, during reading, after reading. You have to see if these words, they are connected to the main idea. And you have to provide more elaborate work with these words. This is the main idea of my talk tonight. Okay? That's it. Thank you very much. Eu demorei mais que 1 hora, desculpa, gente. Mas... That's great. I guess my camera is opening. It's in the process of... My connection is a kind of poor tonight. Let's see. Yeah, now you can see me, I guess. Yeah, in Microsoft Teams, we have like the claps, we have like applauses to show. So all my students, I believe, are very, very happy for your talk, Bruno. And I've got many questions here. Because remember, you sent me your Azevedo et al. 2019, and they had this task to read it prior to your talk. Então, há perguntas relacionadas ao artigo, há perguntas relacionadas à sua fala. Mas antes de começar as perguntas, eu quero já agradecer por demais a sua fala tão informativa e tão próxima dos estudantes. Porque we notice that you are a professor. This is clear, this is crystal clear, actually, that we are hearing from a teacher, from a professor, and from a researcher. So the language that you used, the techniques that you used to talk to them, you were teaching vocabulary. Você esteve ensinando vocabulário para os alunos e aplicando coisas que você estava falando em teoria. Repeating words, presenting words in context, sometimes translating words. And you know, it's very nice to see when a researcher in fact, lives what he says, does what he says, and you did it all the time. It was wonderful to see you switching from Portuguese to English, when you we could notice that you were feeling, oh, agora eu vou falar em português, because I'm going to illustrate something. And I know as a teacher that this is important for them to get the main idea. So wonderful. Thank you. Ready to the questions? They are very interesting, Bruno. All right, there are some more questions here. I'm going to start with the ones I have organized in a file. Some of them are written in Portuguese, others in English. Okay, Bruno. Helena Regina Klauman is saying, choosing a textbook is not a simple thing to do. It is necessary to have a good understanding that involves the pedagogical work in the classroom. And she wants a kind of advice from you. Ela quer saber o seguinte, olha aí. What do you suggest as an essential strategy for someone who is starting a career as a teacher? What do you suggest in terms of how to choose a good textbook for learners of English as an additional language? Okay, now this is a very difficult question, by the way. Well, first, Elena, right? It's Elena's question? Yes. Right, okay, Elena. Yes, it is. The first thing you have to have in mind is your audience. Who is your, because for example, are you talking about a public school?
you're talking about a language institute, what is the context of these students, or it's just general? Because if you're thinking about a public school, you have books from PNLD. These books, they were pre-selected, but the pre-selection that the books are made, they go from the edital. Então eles seguem os parâmetros do edital. E o edital, em nenhum momento ele vai para essas linhas do que eu estou falando, entendeu? Então, o edital, eu tenho que cuidar quando eu falo do PNLD, porque eu já fui avaliador do PNLD. Então, eu avaliei esses livros de 2019. Então, tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar do processo avaliativo, porque eu assinei contrato. Então, por exemplo, mas uma coisa que eu posso falar que está explícito no edital é que os critérios que são utilizados para avaliação do PNLD são os critérios que estão no edital. Se ele cumpre as leis, se ele cumpre isso. Isso tem que ser diferente. Então, a perspectiva pedagógica que vai ser adotada, se é a pedagogia histórico-crítica, se é a pedagogia das competências, se é uma vertente mais cognitivista, quem analisa os livros não faz. Então, eu digo para você tem que primeiro analisar a tua população. Tá? Então, às vezes, tem um livro lá que traz muita viagem para os Estados Unidos, o ideal é norte-americano. E aí você tem um estudante de uma comunidade mais carente, você pensa, não quer dizer que o estudante nunca vai viajar para os Estados Unidos, mas você tem que pensar, isso está próximo da realidade do meu estudante, ou eu estou apresentando um modelo de sociedade para ele, que, querendo ou não, o livro didático é formação humana também, né? Então, você tem que pensar nisso, assim. Então, eu não tenho uma resposta de qual livro é bom, porque eu não conheço a tua população. Eu, por exemplo, quando eu selecionei um livro para o extracurricular da UFSC, o livro de leitura, eu trabalhei 2 semestres lá, e aí eu sabia o que era, e o Cid deu aula com o livro que eu selecionei, o Inside Reading, depois. E aí eu via que aquele livro era bom para aquela população. Quem que era aquela população? Eram pessoas que sofreram a vida inteira com inglês. Eram pessoas da pós-graduação que vinham para o inglês instrumental traumatizadas. Eram pessoas que a vida inteira estudaram inglês e sofreram com um monte de professor, sofreram, enfim. E eram pessoas calejadas. O que elas precisavam? De um livro que carregasse elas pela mão. E o Inside Reading, ele faz isso. Ele desmiuça palavra por palavra, nível da palavra, nível da sentença, nível... Né, Cid? Me ajuda se eu esqueci, mas é bem isso, né? Então, ele pega esse aluno pela mão, porque é um aluno já calejado, que é histórico do inglês com esse aluno. E é aluno que precisa passar no teste de proficiência para o programa de pós-graduação. Então, o inglês não pode mais ser um obstáculo para esse estudante. Eu estou te dando um exemplo da minha prática. Aí eu jogo a bola de volta para você. Quando você analisando o teu contexto, tu vai saber me dizer, ok, isso é adequado para o meu estudante. Isso não é, sabe? Então, essa pergunta ela é bem tricky, astuta. O professor sonhador, o tópico não caberia aí, né? Porque às vezes o professor se empolga também, até com os conteúdos do livro, beleza, imagens, essas coisas, né? Sim. Então, é muito pé no chão nessa... eu ando tendendo para uma... Por exemplo, na minha dissertação, eu usava inglês como língua estrangeira. Hoje em dia eu estou mudando a minha visão de língua, eu não vejo mais o inglês como língua estrangeira. Eu já vejo o inglês como uma língua adicional. Porque quando a gente fala de inglês como uma língua estrangeira, eu estou dizendo que o meu estudante está utilizando a língua do outro, uma língua estrangeira a ele, e ele é só um usuário de uma língua de outra pessoa. Então, quando eu falo em língua estrangeira, eu não estou dando o pertencimento que o estudante tem a essa língua, sabe? Eu não estou incluindo ele. E se ele fala inglês, ele é um falante da língua inglesa. Então, o norte-americano que lute, sinto muito. Eu sei que o norte-americano adora abraçar o inglês como se fosse deles. Meu bem, senta lá, Cláudia, que não é bem assim, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente pegar, então, já na minha perspectiva de língua, eu já penso, ok, eu vou mostrar a Estátua da Liberdade, ai, professor, como é que eles tomam café lá? E aí eu tenho aluno que me pergunta ainda, mas lá onde, meu bem? Onde? Para que você vai usar inglês? Por exemplo, eu usei inglês fora do país 1 mês da minha vida. Eu tenho 32 anos, usei 1 mês da minha vida. Eu usei inglês no Brasil, a maior parte da minha vida.
Então, tipo, tá aí um exemplo. Você não precisa necessariamente ir para fora, ir para os Estados Unidos. Estados Unidos, ideal americano. Não precisa, né, fazer isso. Então, e às vezes tem que cuidar isso. A gente vê em livro didático uma coisa que traz, vamos... American Breakfast, sabe? Não quer dizer que tu não possa mostrar, mas aí é legal você puxar a cultura nossa também. Né? Às vezes a gente fica, enfim, militei demais. Professor Sidney, já caberia a minha segunda pergunta? Pode ser, deixa eu fazer uma conexão aqui. Será por que os alunos do Bruno gostam tanto dele, né? Senta aí, Cláudia. Vamos lá. Você faz a pergunta, Helena, deixa eu fazer aqui uma ligação com a pergunta da Carla, ok? Porque a Carla essa pergunta está muito relacionada à sua. Tá. A pergunta da Carla está em inglês e a sua vai ser feita em português. So let's use a bilingual mode here. So Bruno, Carla Patrícia Inácio asks, textbooks undergo an evaluation by the Ministry of Education, but not all students develop their skills. She's talking about skills, but I think you can talk about vocabulary. Mm-hmm. But not all students develop their skills only through them. What about following textbooks by the book and leaving aside extra activities? Okay, Elena, could you add now your question? Can I answer? Okay. They are related. They are related. Vamos lá, Helena. Não, é que o Bruno falou alguma coisa ali que quase eu já tinha respondido a minha pergunta para mim. Mas vou fazer mesmo assim. Okay. Porque eu coloquei assim, que os livros didáticos, eles são organizados por pessoas competentes, né? Avalizados pelo MEC, e trazem os conteúdos essenciais para a aprendizagem. Agora você já falou, né? Dependendo da clientela, né? São organizados em sequências didáticas já prontas, tanto em L2, como também nas outras áreas de aprendizagem, como nas séries iniciais. Eu vejo isso com os livros que eu estou utilizando esse ano, né? Os professores, eles não podem se sentir, claro que podem, né? Mas se sentir assim, acomodados e não criar sua própria organização didática, e isso não acaba, assim, tolhendo a autoridade deles em sala de aula, a capacidade criativa e tal. E aí, o que você pensa sobre isso? Quase você já respondeu o que você pensa sobre isso na resposta anterior, mas mesmo assim, se você quiser responder mais alguma coisa. Tá, então vou pelos dois lados, daí se eu esquecer o final da tua pergunta, tu me lembra ela, tá? Okay, so the textbooks, they undergo the evaluation of Ministry of Education. Okay, so MEC selects this group, that it's a group of language teachers. I'm talking about the English part. They select these people, they do the evaluation, okay? One of the criteria that the evaluators have to look is if it is according to BNCC, okay? So, os conteúdos escolares já estão... Então, assim, eles têm que contemplar a BNCC, né? Que são os conteúdos escolares, certo? What about following books by the book and leaving aside extra activities? É um problema, né? Às vezes, assim, mas esse é um problema político. Não vamos transferir essa responsabilidade para o professor. Imaginem um professor que tem que trabalhar 40 horas, 60 horas em sala de aula. Hoje eu posso dizer que eu estou numa posição privilegiada no IFSC, que eu não trabalho mais 40 horas em sala de aula. Trabalho 40 horas, mas não em sala de aula. Trabalho em sala de aula 10 horas, tenho mais 10 de planejamento, tenho pesquisa, tenho extensão, então eu faço mais um monte de coisa. Mas eu trabalhei uma época, quando eu trabalhava em rede privada, eu trabalhava 44 horas em sala, e eu tinha que planejar essas 44 horas. E aí, o que eu digo para você? Esse professor, esse pobre professor, ele não vai seguir o livro? Ele vai seguir o livro, sim. Porque é um problema político. É um problema que não há investimento para a educação, para que esse professor tenha, igual aos institutos federais, universidades federais, que o professor tenha 10 horas em sala e mais 10 de planejamento, mais pesquisa, mais extensão.
Então, seguir o livro didático não é um problema do professor. Eu abraço esse professor, choro junto com ele e digo, meu bem, siga o livro. E se você fizer atividade extra, você é maravilhoso, porque você não precisaria estar fazendo isso, porque isso é um problema governamental. É que, entendeu? Que a gente não... Enfim, vocês sabem, né? Eu não preciso repetir aqui para vocês, que não há investimento suficiente para educação, salário, etc. Né? Eu sempre fui... eu sempre ficava entediado, às vezes, só de usar o livro, sabe? Então, eu sempre trazia alguma coisa à parte, ou alguma coisa relacionada, ou se tinha uma pre-reading activity, eu trazia um vídeo sobre. Então, eu sempre dava as minhas fugidas, até sempre fui meio do contra, tá? Eu sou aquariano, então eu sou do contra, tá? Então, por exemplo, sempre quando eu tinha que seguir métodos engessados, eu ia lá e fugia da regra, porque eu sou afrontoso. Então, eu gostava de ir lá e agora eu vou dar minha fugidinha, né? Eu, assim... A Fernanda, que trabalha na Wizard, sabe o que eu tô falando, né? Eu nunca trabalhei na Wizard, eu trabalhei na FISC, eu trabalhei em rede privada também. Trabalhei numa escola privada que, se eu tossisse fora do material, tinha 3 pais na porta me esperando, né? Então, mas eu era bem afrontoso, assim, eu sempre fugia e, né, sempre deu certo. Enfim. Então, essa culpa não é do professor, tá? Helena, não sei se eu respondi a tua pergunta. Ai, respondeu e me aliviou. Sim, porque, mas você veja como olha só como essa construção do discurso, ela vai no mais fraco. Quem que é o mais frágil desse sistema? É o professor. Quem que está lá na ponta? É o professor. Entendeu? Em vez da gente transferir essa responsabilidade para quem, né, organiza esse sistema educacional, que é o Ministério da Educação, os governantes, etc. Então, a gente vamos transferir a responsabilidade para eles. Pega a bola para vocês, que a culpa é de vocês. Me sinto ainda, né? Como se eu estivesse cometendo um pecado, tá usando o livro e tal, né? Me aliviou bastante. Obrigada. Não, imagina se você tiver... por exemplo, no IFSC a gente não usa livro didático, mas olha o nosso contexto. É um contexto que eu gostaria que todas as escolas fossem. São 10 horas, no mínimo, o máximo de, assim, o mínimo de aulas é 10, você pode ter mais, né? Pode ter o máximo 16 horas em sala de aula, aí mais, se tiver 16, mais 16, né? Então, você tem tempo para planejar a sua atividade, você tem tempo para fazer toda a sua questão didática, de você fazer o seu material, você tem tempo para isso, né? Na sua carga horária. Então, tem professores que não têm esse privilégio todo. Então, é super normal. Thanks. You're welcome. Thank you, Bruno. It was nice to hear you saying something about politics. Porque a gente teve uma relação muito, o Bruno e eu, e também o Davi, que está aqui, assim, de uma visão bastante... O professor Davi, oi, professor Davi, estou vendo ele. Professor Davi, a turma de unidade... Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. Professor Davi, professor da Universidade do Estado da Bahia, gente pesquisador. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Então, assim, a gente sempre teve muito essa visão cognitivista, né? Então, eu esperava o Bruno responder algo para a Helena, né? Já mencionando Gadamer. E olha só, né? Esse tempo que separa o Bruno de mim e eu do Bruno, eu já vejo como o Bruno está diferente, né? Ele já trouxe... Nossa, quando ele falou essa é uma resposta que envolve questões políticas. E eu já vou sair muito mais feliz essa noite dessa lecture, porque nunca tinha pensado numa resposta tão apropriada. Posso dar um spoiler, então? Porque eu fiz uma disciplina no doutorado com a professora que trabalha com a base epistemológica dela é o marxismo. Então, eu estou sendo corrompido pelo comunismo. Então, é isso que está acontecendo comigo. O comunismo está me corrompendo. Por isso que eu estou querendo educação melhor, estou querendo coisas melhores para os meus colegas professores, estou querendo vacina para o professor. É só por isso, porque é o comunismo que me corrompeu, gente. É esse o meu segredo. Nossa, então estamos em casa. E Bruno... you are not the only Aquarian here, okay? Melhores pessoas. So let's see the questions.
Next question was sent by Fernanda Nering. Fernanda is saying, is there a difference in a cognitive way or in the learning process between using physical dictionaries or online translators or dictionaries? What's best for our students? This is a very interesting question. I know that there are studies investigating this online dictionary and this hyperlink text with the definitions. I haven't gotten in touch too much with these studies. So what is the question again? Is there a difference in? Yes, I would like to know because we have dictionaries in our classroom. The physical ones we have in each classroom has at least 2. But I see that students are not used to using them. It's so easy for them to get the cell phone or in the tablet and just look for the word in Google Translator or other tools or other online tools. And sometimes I think if it's the best for them to use what's faster, what's easier, or if it's important to know how to use the dictionary. Sometimes I joke with them, oh, let's see here in this great technology that is very, very modern. It's called dictionary, please use it. Sometimes I joke about it, but I think it's serious. I don't know if Mayara is asking for me, but I have students from 9 to 24 years. And I see that the teenagers, maybe like 14 to 16 years, they are not used to using the dictionary, to grabbing and to see what's the meaning of the words, what's the symbols, and that's it. That's what I'm interested about. Okay, I'm not an expert in technology, talking about technology for language learning, but I am a fan and enthusiast of many of these tools. You know, for example, I use Merriam-Webster in my cell phone for many years, and I have physical dictionaries in my home. They are just embellishing my living room, and I don't use them anymore because they are the time it takes for me to look for them. And then, for example, online, I can listen to the pronunciation. I can check more examples. They are more dynamic. They have this interface, which is more friendly. And I think that they are more appealing to these digital natives that we call these students. I as a teacher, well, first, I don't know if what the studies are saying between these differences. I really don't know, so I cannot answer this question to you. What I say in my experience is that, okay, do your students want to use? Do you think that they will learn using? Why not? You know, if you have applications, why not? You know, I have a dear friend, Danielle, who is investigating now applications for pronunciation teaching. You know, I've never used them, but it's very interesting to see that people are, the way that I studied pronunciation, I would have the CD and I would repeat the CD, you know. So if there are these technologies and they might be used for students really do the task that you want them to do, I think it's valuable. But I really don't know if there's cognitive differences between this dictionary, the physical one and the online one. Yeah, I think I get worried sometimes because in the translator you put the word in English and it gives you the word in Portuguese, and in the dictionary you have the concept. You have the concept writing in English that you have to interpret to understand, and that's what I get worried sometimes. But the tool of pronunciation is very, very useful in a classroom because maybe the student is not understanding how you're saying some word, and it's very useful. So I think it's the way is finding a balance between them. Yeah, I don't like to use Google Translate because I don't like exactly this that you just described.
that you go there and then you just, the first word that comes along, it shows there, and then you don't have this analysis of this evaluation component of the model that I showed you. I prefer to go to Oxford Dictionary, Cambridge, that I have to do this task. I would advise, I always advise my students to use those dictionaries, but I don't forbid them to use translation. Because translation, it's not something that is forbidden, you know? Especially in the beginning levels, you cannot ask the students to... E aí hoje tem outro conceito que eu tô começando a ler, não sei muito ainda, mas quero me apropriar mais. Inclusive, eu vi que vai ter uma fala no nosso programa segunda-feira sobre isso, que é o conceito de translanguaging. Que a gente tem que as línguas que a gente aprende não são códigos. Então, tem a caixinha do português e a caixinha do inglês, porque a visão cognitiva vê assim, né, como códigos, né, essa visão que a gente trabalha. E essa visão mais humanística, ela vê que todo o nosso repertório linguístico é um só. E você fazer essas trocas de uma para outra, que nem eu fiz durante a minha apresentação, elas fazem parte de prática, chamam-se isso de práticas translíngues, né, que são práticas que são normais em pessoas que são multilíngues, que falam várias línguas. Entendeu? Então, eu não vejo problema em utilizar a tradução. Eu utilizo tradução às vezes. E eu sou fluente. Então, claro que é legal você encorajar. Eu gosto de mostrar coisas para meus alunos. E deixar que eles optem, sabe? Eu não gosto de ser controlador demais e deixar que eles façam o que eu quero que eles façam. Eu mostro. Aí o que eles vão escolher são eles. Daí tá fora do meu controle já. This is what I do. Okay. I don't know if I answered your question, Fernanda. I think I left you more confusing. Sorry. No, I think it's your point of view is very important because even the last part you said, show the options and let them choose and encourage using different tools. Thank you very much. Yeah, because I know some professors and teachers that they are control freaks, and they like things done their way. And it's wow. The world does not revolve around your way. Show the path, you know. Sometimes I say to my students that they have their lives controlled until December, but in a different way. It's interesting, Fernanda, because I have shared here this Cambridge Dictionary. You can set the dictionary if you want just English, or if you want English to Portuguese, or if you want, well, there are many options in there. Then you have the definition, you can hear the sound, you can see the phonetics transcription, and it's very nice to use with students. Thank you, Bruno, for answering Fernanda's question. Let's go to the next. This is coming from Jessica Luisa Hillesheim. She's talking about, here I know that Jessica works with kids, and she's saying, is lexical knowledge acquired through memorization among children between 3 to 5 years of age? She's saying that some of them write in English, but do not associate the words in L1 with L2. I guess she's talking about memorizing words that they hear, yeah, but not being able to, you know, associate what is written. What would you say? Is this because they associate the words in L2 with the, because the thing that is that they don't go from one language to the other, right? They don't go in the linear manner. Então você está querendo dizer que, por exemplo, se o estudante vê, se esse aluno, essa criança vê house, ele não vai associar, ela não vai associar casa com house, ela vai saber o que é o conceito casa, é isso? Se ela vê, ela vai conseguir associar o conceito house à casa se tiver a imagem da casa, mas não necessariamente que ela saberá que house é casa, através da memorização, sim, mas na leitura acredito que não. Sim, que na verdade... vejo os meus alunos, né? Sim. Eu não sou muito expert em children, né? Porque eu nunca trabalhei com crianças e nunca me interessei muito em ler sobre. Mas o que eu sei sobre o bilinguismo é que, por exemplo, que antigamente se pensava
que uma língua afetava a outra, né? Então, que você não podia aprender, tinha muitos pais que falavam, não pode aprender 2 línguas ao mesmo tempo, porque uma vai causar interferência na outra. E hoje em dia já esse mito é uma das coisas, né, que uma pessoa bilíngue não é 2 monolíngues em uma, né? Assim, o sujeito bilíngue é um sujeito translíngue, que nem eu falei, que é todas essas coisas misturadas. Então, o estudante, para ele saber a palavra, o conceito de casa, o conceito, né, ver a casinha, o estudante não precisa passar necessariamente pela L1, entendeu? Essa criança, ela pode fazer a associação direta do conceito com a palavra e não ter a aquisição na L1, entendeu? Porque se ela é uma criança de 3 a 5 anos, não sei nem se a gente pode chamar de L1, na verdade, porque é uma criança bilíngue, né? Ela é uma criança que vai estar aprendendo as 2 línguas, talvez simultaneamente, em níveis diferentes, e aí, nossa, esse campo do bilinguismo, ele é maravilhoso para quem se interessar, porque tem muita literatura, e é um bem hot topic, porque aí, por exemplo, dependendo do contexto do bilinguismo, é alguém que está numa escola bilíngue, é alguém que tem pais que falam uma língua e vai para a escola na outra língua, é filho de imigrante ou não é, sabe? Então, tipo, qual que é o contexto dessas crianças? Provavelmente é crianças brasileiras, de pais brasileiros, que estão aprendendo inglês no início da vida, né? Então, por exemplo, é um contexto majoritariamente monolíngue, né? E o bilinguismo, ele é mais ficado de lado. Tá tudo ok se a criança fizer isso, entendeu? Ela não precisa ir necessariamente para L1. E também esse pai, essa mãe não precisa ficar desesperado se a criança não souber que house, que na criança não fala casa, não fala house. Ela vai aprender o que é casa eventualmente. Isso vai acontecer. O problema é que a gente acha que tem que ser linear, né? Que tem que ser essa linha reta da aquisição, primeiro casa, depois house. E não é completamente. Eu falava assim, mas eu acho que é uma coisa muito dinâmica, né? Eu estava lendo, por exemplo, uns textos aqui, semana passada, que me chamaram a atenção. Esses autores falavam que o hipertexto, esse texto, quando a gente lê vários textos online, que a nossa construção de conhecimento, ela é melhor com o hipertexto porque justamente a aquisição de conhecimento não é linear, porque ela é totalmente dinâmica, né? Porque a gente vai pegando de várias partes, então a gente lê vários textos simultaneamente pode ser benéfico. Eu não sei se eu compactuo com essa visão, preciso ler mais, mas eu achei interessante esse ponto de vista. Que a gente tende a achar que tem que ser uma linha reta, e não é. Não precisa seguir esse caminho. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Jéssica. Respondeu sim. Obrigada. Nada. Thank you, Bruno. You're welcome. Let me see here. We are going to make a connection here between 2 questions. Yeah. Fábio Moirer, our musician. Fábio, he wants to know. Você já falou sobre o uso do dictionary, mas enfim, eu vou repetir aqui porque ele fala sobre encouragement. Okay, so how often should we encourage students to use a dictionary while reading a text? E aí, eu vou pedir que a Luciana Sebold Neto abra o seu microfone e faça a sua pergunta, porque ela está relacionada. Eu estava hoje com a Luciana conversando, porque eles, né, ganharam essa tarefinha de ler o seu article, e nós negociando a pergunta dela, né? Construindo a pergunta dela, eu estava literalmente, I was walking down the street, talking to Luciana, and sending the question, you know, shaping the question so as it could be very clear, and now she's going to add to Fabio Moirer's question. I'm going to repeat Fabio's. How often should we encourage students to use a dictionary while reading a text? Luciana, it's your turn to open your mic. Let's go. Let's go. Boa noite, professor Bruno. Esse nosso professor Ricardo é um barato. Viu como a gente se diverte? Até passa o nervosismo. A gente até faz coisa que não deve. Trabalhando em escola... Professor... É o seguinte. Até com o professor Ricardo, né, Luciana? Trabalhando em escola particular, com câmera na sala, não podendo usar celular... Crianças, escutem o meu professor.
E daí eu mostrei para eles o áudio, porque eles adoram inglês, daí o professor Sidney sabe que a gente não sabe muito, mas ele manda, né? A gente dá um jeito. E tudo deu certo. Então, professor Bruno, eu e um colega da turma, o Fábio, apresentamos um trabalho, né, para a nossa turma da faculdade, que o tema era Vocabulary Used in Teaching Reading. Era um artigo, daí eu acho que era do Netchon, se eu não me engano, e falava sobre vocabulário antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. E para mim, assim, algumas coisas, apesar de ter estudado bastante, apresentado para os colegas, ainda ficaram algumas dúvidas com relação a isso. Então, o que eu gostaria de saber, qual é o momento certo de o professor, né, se você puder me responder, do professor intervir com os alunos sobre o uso do dicionário. Agora vamos usar mais, agora vamos usar menos, agora vamos tentar identificar o significado dessa palavra dentro de um contexto que eu, como adulta, não sabendo quase nada de inglês ainda, tento bastante, mas isso com alunos, até que ponto que é bom, não é bom, em que momento fazer, em que momento auxiliá-los a usar mais ou menos o dicionário. Tá, bem legal essa pergunta. Tem uma questão que é o tal do learning burden, né? Que é o quanto você vai sobrecarregar teu estudante. Então, pensa assim comigo. Se você tem muitas palavras e muitos momentos de repetição da mesma atividade, da mesma coisa, se isso não vai se tornar um pouco enfadonho para o teu estudante. Então, por exemplo, por isso que ao longo da minha apresentação, eu mais ou menos fui sinalizando que você tem que fazer escolhas de palavras que você vai ensinar, entendeu? Então, digamos assim, você não pode pegar todas as palavras e esperar que a pessoa utilize o dicionário para todas, porque ela não vai ler o texto, ela vai traduzir o texto, e não é essa a tarefa que você quer, que tradução e leitura são coisas diferentes. Então, você vai selecionar justamente essas palavras que você quer que o estudante procure no dicionário e vai trabalhar com elas, entendeu? Eu acho que eu não sei se é produtivo você utilizar o dicionário nos 3 momentos, no pre, no during e no after. Talvez você possa utilizar tarefas diferentes nessas. Então, por exemplo, e aí eu te pergunto, será que vale a pena você ensinar tantas palavras numa lição só? Sabe? Porque assim, eu sei que às vezes a gente como professor é ansioso e quer que o aluno saiba todas. Mas será que precisamos fazer isso? Será que às vezes não é mais produtivo a gente focar em 10 palavras, trabalhar bem essas 10 palavras, trabalhar elas pre, during, after, do que fazer... vou trabalhar 30 palavras hoje. Meu Deus, trabalhei... Sabe? Será que esse estudante vai lembrar essas 30 palavras? E, às vezes, eu ouvi uma coisa uma vez de um professor que eu achei bem legal. Ele falou assim, não existe material que você não possa trabalhar com o teu estudante, desde que você faça a tarefa certa. Ou seja, você pode trabalhar um texto avançado com um estudante mais básico, não um artigo, digamos assim, mas você pode, desde que você faça as perguntas certas, desde que você faça as tarefas certas para esse estudante, entendeu? Né? Então, eu acho que tudo é uma questão de você ter esse feeling de poder adaptar o tipo de atividade que tu vai fazer para o teu objetivo, sabe? E aí, às vezes, eu sou muito da ideia, né, ao longo dessa apresentação, que trabalhe 10 palavras no pre, reforça elas no during, pede para eles, sei lá, vai fazer um teatrinho, alguma coisa no final, no post. Vocês têm que obrigatoriamente usar essas 10 palavras na tarefa de vocês. Eu acho que isso é muito mais válido do que dar dicionário nos 3 momentos. Entendeu? Mas se tu quer realmente trabalhar 30 palavras, né, então dê uma técnica diferente. Não use o dicionário nas 3, sabe? Porque aí o que vai acontecer? Se a gente ficar só procurando palavra, ele vai se perder, sabe? Sabe como é que a gente vive nessa época mais distratora, né? O aluno se perde. Então, tipo assim, é interessante que você dê tarefas mais, assim, clear cut para esse estudante. Acho que eu respondi a tua pergunta, né? Sim, ótimo. Obrigada. Nada. Thank you, Bruno. Janaína is saying here in the chat that literature has shown 6 to 10 words per unit, Luciana. Olha só. 6 a 10 palavras por unidade,
né? And what Bruno says is related to what he said during his talk. Por exemplo, promover um número de encontros com essa palavra, né? Então, Bruno mencionou lá o encontro de 6 a 20, a mais de 20 encontros, em diferentes contextos. Então, para que a gente possa fazer isso numa aula, né, é bom reduzir também a quantidade, né, para poder trabalhar, né? Vou apresentar a palavra num meme, vou apresentar a palavra num verso de uma música, ou num texto, num cartoon. E às vezes esse meme que tu falou, essa música vai ser tão marcante que tu não vai precisar de 6 a 20. Acho que eu falei isso durante a apresentação. Sabe, às vezes tu vai aprender a fazer aquela palavra uma vez, que aí, sabe, vai ficar marcada. Né? Acredito que tenha bastante relação com... Sim? Tô tentando lembrar, uma vez teve um meme da Paula Fernandes, acho que foi, Shallow. Lembrei. Como é Juntos e Shallow Now. Gente, a palavra shallow ficou ali marcada por causa daquilo, sabe? Então, você veja, é tão marcante o uso dessa palavra, Juntos e Shallow Now, que até hoje todo mundo sabe o que é shallow. Então, tu não precisou de 20 encontros. Tu precisou entender o meme. Tá? Então, tu veja como é interessante isso. Gente, eu lembro que daí, nessa época, eu estava fazendo disciplina com a Leda, no momento que eu conto histórias. E aí, a Leda estava falando sobre shallow and deep orthographies, as ortografias shallow. E aí, ela falou shallow orthography, todo mundo começou a rir, ela não entendeu o meme. Ela não imagina, né? Ela não entendeu e todo mundo começou a rir. Daí a gente teve que explicar o meme da Paula Fernandes para a Leda na aula, gente. Pensa o auge. Let's test Fernanda and Gui. Gui, are you juntos and shallow now? Yeah? No, that's not shallow, it's deep. That's great. Wow, that's nice. Okay, so let me see here. We are almost in the end. I'm going to connect 2 questions again. Gabriela Serafim, this beautiful girl with fair hair, is asking: a compreensão geral de um texto pode se dar de forma mais rápida com a utilização de um livro bilíngue? Seria indicado ou não um livro bilíngue? E a Jaqueline Pereira tem uma pergunta bem semelhante. Embora os livros didáticos passem por uma rigorosa avaliação pedagógica que garantem uma qualidade padrão, eles são escritos totalmente em inglês. Acredito que ela venha trazendo aqui experiências prévias, né? Para um aluno que nunca aprendeu essa língua, não seria necessária uma abordagem mais informativa, com explicações em ambas as línguas, para que o aluno pudesse ter uma melhor compreensão? Well, they are talking about textbooks, yes? What do you think, Bruno? Então, eu tenho uma experiência traumatizante na minha carreira. Que teve uma época que eu traumatizei vários estudantes, mas eu culpo a instituição que me obrigava a seguir esse método monolíngue, sabe? Tinha estudantes de 9º ano na época e eu era proibido de falar português na sala. Era proibido, eu não podia falar português. E eu não atingia todos os alunos, sabe? E aí, imagina se não teve gente que não traumatizou. Então, tipo assim... E aí eu tenho essa dificuldade de acreditar que o método monolíngue para um late learner vai ser... sabe, mas é um método que ele é imposto para o estudante. É diferente do método monolíngue que, eu decidi ir para o Canadá, estudar inglês, ficar numa imersão. É diferente. Não pense que o Bruno está falando que o método monolíngue não é válido. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que você impor que o estudante, ou a proibição, ela pode ter um aspecto motivacional negativo, sabe? Então, e claro que dependendo dos níveis, se for um nível mais avançado e você quiser, né, que esse estudante se desenvolva, é interessante que a língua 1 vá sendo abandonada. Não quer dizer que ela nunca possa ser usada. No momento mais, por exemplo, hoje eu estou falando aqui com professores de inglês. E aí eu utilizei português, entendeu? Eu poderia ter feito minha apresentação inteira em inglês. Mas eu achei próprio em alguns momentos fazer essa troca. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe, gente? Eu tenho um pouco de resistência em métodos impostos, assim. Não, né?
Mas são contextos e contextos, né? Tem contextos que dá certo, tem... Eu não gosto muito, assim, eu gosto de níveis básicos, dar essa... Justamente para dar confiança para o estudante, sabe? Às vezes a gente tem aluno traumatizado, enfim. Acho que respondi a pergunta, né? Yes, Bruno, thank you. We had Professor Alice Henke talking to Furby about affective factors. And I remember she said affective factors influencing adults, impacting in adults' English learning. And she also mentioned this scaffolding with the Portuguese language, you know, so as to make them feel to feel safer in the classroom environment. So it's in total agreement with what you have just said. This is going to be, okay, guys, you have sent many questions here. I have selected the ones Bruno haven't answered during his talk, yeah? And let me see. Oh, okay. I'm going to ask Gabriela Serafim. Gabriela, I would like you to open your mic now to ask that question I told that would be in charge of you. So open your mic, because now the floor is yours, my beautiful student. Hello. Hi. Então, Hi, Gabi. Então, a minha pergunta é a leitura com repetição, esse encontro das palavras, ela traz o mesmo conhecimento lexical de uma leitura com o uso do dicionário? Ou seja, essa aquisição, ela se dá da mesma forma? Ou dependeria de um momento, seriam momentos diferentes? Seriam momentos diferentes, justamente por isso que, quando eu analisei essas atividades, eu não peguei uma coisa só, e analisei uma coisa só. Não olhei só o número de encontros, sabe? Vamos ver se aparece de 6 a 20. Não, eu fiz todo esse arcabouço de coisas, sabe? Porque é difícil comparar, porque é algo muito dinâmico, entendeu? Na aprendizagem, a gente não sabe das experiências que as pessoas têm, né? Então, que nem eu falei do Shallow Now, não preciso de 6 a 20, né? Então, por isso que eu acho que é legal a gente levar em conta vários aspectos. Eu acho, mas quando eu tô falando eu acho, baseado na literatura, tá, gente? Que fique claro isso, sim. Que tem vários aspectos que a gente tem que considerar. Então, se é um uso mais elaborado, se tem todos esses encontros, se ela está relacionada com ideias principais, né? Ou se ela é marcante o suficiente, entendeu? Então, acho que são vários esses aspectos para a gente considerar, e não... Mas essa pergunta que tu fez, Gabriela, ela é uma pergunta de pesquisa. Ela é uma coisa para ser investigada numa pesquisa, né? Não sei da resposta. Quem sabe depois da sua graduação você vá para um mestrado e investigue isso. Joguei para o universo. Thank you, Bruno. Esperamos. Thank you. You're welcome. You can, Gabriela. Ok, students. Nós temos aqui, então, visitantes, né? Nós temos os alunos do professor Davi, nós temos o professor Davi, nós temos também a Janaína. Janaína é estudante da UFSC, né, Janaína? E nós temos a Janaína fez mestrado na área das tecnologias, né, se não me engano. Olha. Isso Janaína mesmo. foi aluno do Celso, né, Janaína? Você pode falar de tecnologia melhor de qualquer um de nós aqui. Né? Deixa eu abrir aqui, que eu estava com minha filha aqui. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vou te ver de novo. Isso, bom ver você. Obrigado por essa rica contribuição nesse trabalho de noite para a gente, Bruno. Tem bastante da minha pegada do vocabulário também na minha pesquisa, então complementa bastante o meu estudo também, assim, bem bacana, parabéns aí. Obrigado. E eu acho interessante, né, a questão do vocabulário. No meu caso, são os mapas semânticos digitais, né, para trabalhar o vocabulário.
e trabalhar ele, aproveitar para ter mais encontros de uma maneira mais produtiva, onde eu consiga trabalhar o Deep Processing of Words, trabalhar a definição, o significado e o uso da palavra em diferentes momentos, assim, né, no início, no meio, no final da leitura, ou até mesmo para trabalhar o vocabulário. Então, acredita-se que os mapas digitais semânticos, eles auxiliam bastante na retenção do vocabulário, né. Eu estou mais na pegada... Janaína, você poderia conceitualizar, assim, para os meus alunos aqui de Ituporanga e também, eu acredito, para os alunos do Davi, esse mapa digital semântico, please? Então, eles são mapas semânticos que a gente utiliza, assim, mais baseado em conceitos, né, que estão abordados sobre debaixo do mesmo guarda-chuva, debaixo do mesmo conceito, ou seja, palavras semanticamente relacionadas, né, sobre o mesmo tópico, o mesmo conceito, e eu trouxe para o lado da tecnologia, então eu estou pesquisando como que a utilização das tecnologias pode melhorar essa retenção de vocabulário através da produção desses mapas semânticos digitais, porque a gente tem muita pesquisa de mapas semânticos paper-based, né, muito, até o Bruno mencionou levemente em uma das pesquisas, eu acho, um trabalho, eu não lembro direito, então a gente quis ver qual é essa pegada digital, se realmente faz com que o aluno retenha a longo prazo na memória esse vocabulário, quando ele tem vários encontros através da produção desses mapas digitais, no início, no final, assim, de uma aula de leitura, de um brainstorming, assim, tô um pouquinho nervosa, assim, mas é bem interessante essa questão, Bruno, assim, do vocabulário, que eu gostei que você pontuou, e que complementa muito o meu trabalho. O número de encontros é muito importante, né, e para retenção mesmo. Então, eu vi que nos livros didáticos eu tenho muitos tipos de mapas semânticos, eu estou trabalhando com esses livros didáticos, ensino fundamental, ensino médio, e é bem forte essa pegada dos mapas semânticos, né, para a construção de vocabulário e retenção. Então, acho que é bem interessante. E daí incorporar, né, com o software, para ver, né, se realmente é eficaz. Sim, a gente tem que utilizar, eu acho que é bem legal essa pegada da tecnologia para a gente, né, incorporar, porque os estudantes fazem isso, né? Eu já usei até o TikTok na minha aula, gente, pra vocês terem uma noção. Já fiz até meus alunos fazer TikTok. Sim, eu fiz isso. Eu criei um TikTok, mas eu não virei TikToker. Eu venci. Bacana, legal. Até porque a gente tem que falar a língua deles, a gente tem que se alinhar com os alunos, senão a gente vai ficar muito obsoleto. Eu acredito muito nisso, né? É legal isso. Mas não subutilizar a tecnologia, porque a gente tem que pensar assim, ó, se o que eu estou fazendo com o meu software poderia ser feito com papel e caneta, então eu não precisaria do software. Então, eu estou subutilizando a minha tecnologia, né, meu recurso digital, ou eu estou potencializando o meu ensino através desse recurso digital. Então, né, esse que é meu objetivo com os alunos, assim. Se não eu faço com papel e caneta, meus mapas semânticos ali com eles, eu posso generar para ver qual é o resultado, entende? Então, acredito nisso. Sim, eu notei que nesse ano, por exemplo, nessa época por exemplo, uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, é que a gente fala que o conhecimento de tecnologia, se eu tivesse um conhecimento mais aguçado, por exemplo, todo esse trabalho que o Davi tem contribuído para a minha pesquisa, se eu tivesse, por exemplo, um conhecimento de programação, eu poderia fazer, mas aí eu vejo assim, né, a gente não tem um conhecimento, às vezes pode fazer, mas como que você imagina que você vai precisar de um conhecimento na sua vida? Eu nunca imaginei que eu fosse precisar de conhecimento de programação e que eu teria que fazer algumas questões numa época de uma pandemia. Eu não imaginei que eu ia passar por uma pandemia na minha vida, sabe? Então, assim, é interessante, assim, como a gente não pode resistir, às vezes, à tecnologia, mas não pode ser escravo dela, entendeu? Assim, eu acho que é bem legal essa tua fala. Né? Dá para fazer manual, não dá para fazer, enfim. Uhum. Legal.
Usem mapas semânticos, gente, que, de acordo com as pesquisas realizadas, a minha pesquisa de mestrado está em andamento, né, a pandemia me pegou e eu sofri alterações profundas na methodology, e aí eu tive que desistir dos meus participantes, que eu tive, assim, uma depressão, porque eu queria coletar dados com participantes, meus alunos da UFSC, né, do extracurricular. Eu fui surpreendida, então o método mudou totalmente, né, eu tive que fazer uma revisão sistemática, e coletar dados, né, dos últimos 10 anos no mundo todo, o que tem sido feito nessa área de aquisição de vocabulário em língua estrangeira, usando programas de mapeamento semântico. Então, assim, funciona, podem usar, gente, realmente funciona, tanto, né, a técnica em si é antiga, da década de 70, mas ela é eficaz, e a tecnologia veio para potencializar, assim, né, para usar as affordances, né, que nos propõe a tecnologia, né, de uma maneira bem eficaz, assim, então é garantido, pode usar que é sucesso, mas não é receita de bolo, é uma só das técnicas de aquisição de vocabulário que a gente pode estar utilizando para complementar, né, então há vários momentos que pode se utilizar, e é muita pesquisa também relacionada com a leitura, né, os mapas semânticos podem muito ser usados como uma ferramenta riquíssima para pre, while e post reading, tá, então é bem bacana, usem bastante. Obrigada. Eles são, de nada, Jana, eu que agradeço. Eles são mencionados no livro da Coda, no final, e também do Nation, como ferramentas, né, para o ensino de vocabulary. Então, nós temos também a professora, Mayara, do IFSC. Né? Eu acho que o Davi levantou a mão também. Tô vendo a mãozinha do Davi erguida. Não sei, mas enfim, não quero interferir na tua ordem, só para te falar. Let's listen to this beautiful accent. I'm missing your prontos, Davi. You have to open your mic. Eu sempre faço isso, sempre falo com o microfone desligado. Boa noite, gente. Eu prometo ser breve, eu só quero mesmo agradecer por Bruno trazer essa contribuição tão interessante, uma apresentação muito boa, muito inspiradora, um evento muito bom, é sempre bom discutir esse tópico. Eu tenho interesse em vocabulário, apesar de não ter estudado de forma aprofundada, e é interessante que eu já fui até criticado por esse interesse em vocabulário, justamente por conta dessa ideia de que é algo de baixo nível, então se é de baixo nível não é importante. Eu achei legal que o Bruno trouxe no início da fala dele justamente essa ideia de que não é porque é de baixo nível que não é importante, é essencial, na verdade, é algo a se enfatizar e tal, e obviamente não trabalhar de forma isolada, mas sim contextualizada. E daí só algo que eu estava pensando aqui enquanto o Bruno estava apresentando, acho que é uma contribuição, que eu fiz um trabalho de pequena escala com um foco mais de vocabulário, e daí eu utilizei métodos da linguística de corpos, que aí junta tecnologia com vocabulário, né? Então, uma das coisas que a gente utilizou, Bruno apresentou, eu fiquei muito feliz, eu falei, que bom, eu acertei então, porque eu levei em consideração frequência, né, palavras mais frequentes, e a questão dos cognatos. Então, a gente era para um público bem específico, era um público que tinha feito a prova de proficiência do mestrado, que não tinha passado, e estava naquele desespero para conseguir passar, e daí foi solicitado um curso de extensão para complementar essa leitura em língua inglesa desse pessoal, para que eles pudessem fazer novamente a prova. Daí eu fiquei muito feliz, porque depois do curso de 6 meses eles conseguiram a aprovação, né? Claro que não foi só o curso, foi todo o esforço dos alunos que estavam nessa situação de necessidade, digamos assim, de aprender leitura, mas eu acredito que o método com esse foco no vocabulário específico para que eles precisavam, voltado para a leitura, né, com base em textos que eles, não só que eles iriam ler durante a prova, mas também textos que eles precisavam ler durante o mestrado. Eu acho que foi bem interessante, então fica aí uma sugestão para pesquisas futuras, para quem tem interesse em vocabulário, pensar em corpos. Eu particularmente usei um programa gratuito, open source, chamado Anticonc, vou até escrever aqui no chat, que é bem interessante. O professor, que é desenvolvedor, é super atencioso, eu já mandei mensagem para ele me respondeu, então é bem interessante. E aí fica aí essa dica, e mais uma vez, parabéns pelo evento, pela apresentação, e muito obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco.
Imagina, Davi, que eu agradeço a sua presença. É uma honra ter você como telespectador. Thank you, Davi. So, guys, is there anybody else who would like to say something? Alguém gostaria de Eu acho dizer que algo? a pergunta da Maiara, né? Você vai falar alguma coisa da Maiara. Maiara, sim, Maiara, minha você está... colega de instituição, não podemos esquecer dela. Maiara, muito obrigado pela sua presença, é uma honra para a gente. Nossa, eu estou muito feliz. Essa noite, né, ela foi especialmente pensada para os alunos de Ituporanga e, de repente, nós temos os nossos amigos lá do estado da Bahia conosco, nós temos os alunos do IFSC conosco, e é tão bom, né, a gente ter uma oportunidade que a pandemia, infelizmente, nos proporciona, né, senão a gente talvez não teria esse momento aqui. Mas temos que tirar as boas lições de tudo, né? Ok. Eu vou finalizar aqui, então, pessoal. Fazer a venda de um peixe no final. Okay, so I would like to thank you all for your participation, especially Professor Bruno for accepting the invitation. And I would like to announce our next web conference. Yes, this is going to be held on June 15th, the next week. And on this web conference, we are going to have Professor Juliana do Amaral, que é a nossa outra irmãzinha, né? É depois do Bruno, né, Bruno? A Juliana? Sim. É depois de mim. Né? Sim. Então, a Juliana vai falar sobre o tópico How do you read? Strategies for Efficient Learning. A Juliana tem essa pesquisa sobre o uso de estratégias de leitura, que é muito interessante, que já foi transformada em workshop, foi trabalhada com os alunos do Idiomas Sem Fronteiras, do falecido Idiomas Sem Fronteiras, da UFSC, e também, acho que é falecido, né, se não me engano. Eu sei que na FURB... Ele tem um curso online, eu acho, agora eu não sei se ele sobrevive ainda. Mas ele estava falecendo. Estava falecendo como muitas outras coisas, infelizmente. Eu sei que a FURB tem ainda, mas a FURB tenta manter com os próprios recursos e correndo atrás, a professora Cynthia Baylor, né, sempre buscando manter vivo esse ESF. Mas, enfim, nós temos, então, a professora Juliana in the next week, talking about this topic, and she's also a professor from Instituto Federal de Santa Catarina, and she's also a doctoral student at UFSC. Yeah, so you are all invited. You can send me emails. Eu estou fazendo esse sistema do e-mail, né? Então, quem quiser, manda lá o e-mail deixa eu colocar aqui no chat. sidney.velfer@unidave.edu.br. Quem quiser ouvir a Juliana na semana que vem. Ok? E seria isso. Agradeço mais uma vez o Bruno, por ter aceitado. Bruno, sei que você está cheio, lotado de coisas, e agradeço a presença dos meus amados alunos de Ituporanga, agradeço o professor Davi, professora Maiara, agradeço a Janaína, aos alunos do professor Davi, os alunos do professor Bruno. Thank you very much, and good night for you all. Thank you. Thank you guys for being here. Thank you, Sid. And I see you around, guys. Bye-bye. Yeah. Goodbye, guys. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye, teacher. Bye-bye.